Awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa. Agora em Salvador, 3 horas em ponto, minha gente. Boa tarde pra você. Pra mim é super diferente da boa tarde, já que eu tô acostumada a dar meu velho bom dia. Mas eu peço de toda forma a Goileu licença para entrar na sua casa neste sábado, dia 24 de agosto de 2019. Pois é, o mês. Dessa vez eu tô achando que o mês tá passando rápido, né? Há quem se queixe aí do mês de agosto, que demora a passar, mas dessa vez tá bem rapidinho. E hoje, dia 24 de agosto, enfim, para quem é católico, considerado dia de São Bartolomeu, que é sincretizado no candomblé como Oxumaré. Então, vale saudarmos Oxumaré. @boi. Então, tá valendo a saudação dele, mas ele não é o tema do nosso programa. Ele tá inserido no tema, né? Indiretamente. Mas o tema hoje é o Abaluaê, o Lubagé e o Sabegé. Já que estamos em agosto, a gente ouve, enfim, você que não é da religião de matriz africana, você que não é do candomblé, não é ligado à nossa religiosidade, ouve falar, vê aquelas pessoas na rua, né, com um tabuleiro na cabeça, andando descalço. O que significa isso? A gente se pergunta e não tem as respostas, mas no Mojubá tem. Então ligue, participe, interaja com a gente. 3505-5000, esse é o nosso telefone. Tem o WhatsApp aqui da Metrópole, 981553258. E você também pode mandar a sua mensagem através do metro1.com.br. Claro, além de ficar bem informado, tem lá um cantinho direito que você desce um bocadinho e lá você pode mandar sua mensagem direto aqui para os nossos estúdios. Hoje, claro que não poderia ser diferente, a gente tem uma equipe de peso para ajudar a gente nesse debate, mas antes de anunciá-los, quero dizer que a sua participação, obviamente, vale brinde. Hoje, valendo mais uma fotografia especial de Adeloya Magnoni. Pois é, fotografia feita em terreiro, uma fotografia que tem a ver com a nossa religiosidade, uma fotografia feita em um terreiro de candomblé. E você, claro, eu sei que quer botar isso aí decorando o seu móvel, a sua sala, fica uma coisa linda. Então, basta você interagir com a gente. 35055000, 981553258 ou então metro1.com.br. Aqui com a gente hoje, para participar dessa conversa, Cláudio Bispo, ele é alabê do Ilê, Axé, Torrundê, Ajagum e, claro, também, vale destacar, é ferreiro de Orixá. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. E também com a gente, Leonel Monteiro, ele que já é cria da casa, presidente da Associação Afro-Ameríndia, AFA. Muito boa tarde, meu irmão, sua bênção. Boa tarde, Cristiane, boa tarde, ouvintes. A bênção, irmã Cristiane, a bênção a todos e todas. Minha mãe abençoe. Então, a gente vai começar essa conversa esclarecendo aí para os nossos ouvintes, explicando. Tem muita celeuma, né? Quando a gente fala em Abaluaê, quando a gente aborda o mês de agosto, quando a gente fica tenso, ai, é um mês perigoso, ai, é o mês das doenças, ai, é o mês de não sei o quê. Por que isso? Quem é o Abaluaê? Quem é o Molu? Vamos explicar. Deixa com você, Abel. Você é mais didático. A bênção aqui é o meu irmão também na bancada, né? Esse artista ferreiro, né? E, pois bem, interessante essa pergunta, Cristiane, porque há realmente essa controvérsia, né? O que nós aprendemos, né, com as pesquisas com nossos mais velhos é de que trata-se da mesma divindade. Sim. Tá? Obá Oluayê, né, rei e senhor da terra, porque é a divindade, né, que domina a crosta terrestre, né, a terra propriamente dita, onde se planta, onde tudo dá, né? Esta outra expressão, ou este outro caminho que você citou, e que eu vou me abster de falar, porque aprendi com meus mais velhos que é um fundamento, é um caminho dele, né, que está ligado à transformação, né, na passagem, né, do corpo em energia de novo, né, é apenas um outro caminho dele, mas a mesma divindade. Então é o mesmo, né? Orixá. Exatamente. Então, mesmo o orixá com caminhos, né? Porque o que a gente chama de qualidades, né, aqui na diáspora, na verdade são caminhos, né, e que nos remete ao domínio, né, desta divindade na natureza humana e na natureza como um todo. Então, essa segunda parte, que prefere não falar o nome,
Mas eu vou falar porque os nossos ouvintes não vão ficar todo mundo boiando. O Molu seria ligado mais diretamente aqui, porque essa qualidade de Obaluayê é mais temida, é mais respeitada. Por quê? Exatamente. Quando você fala mais temida, mais respeitada, é pelo fundamento que tem este caminho de Obaluayê, Sim. né? Que está intrinsecamente ligado, ele é o orixá responsável, né? Em transformar a matéria em energia de novo, né? E é quem entrega também, vamos dizer assim, o espírito a Iboale, e Iboale é Orixalá, né? E que dá o destino. Claro que nem tudo nos é permitido saber, Sim, não é? claro. E nem tudo também pode ser dito, né? Apenas no nosso fundamento, mas assim de forma geral, né? De forma mais, vamos dizer assim, que se possa ser dito, não é? Por isso que não é que se falar vai morrer, não é isso, entendeu? Mas assim, a gente deve respeitar, a gente aprende isso, né, meu irmão, no terreiro, o nosso sagrado tem que ser preservado. Sim. Né? Da mesma forma que as pessoas não devem tirar fotos e filmar, por exemplo, pessoas viradas, né? Fotografar ibá, oferenda, né? Bori, ou seja, é o nosso sagrado, se não banaliza, desrespeita, né? E a espiritualidade não gosta disso, né? Então a gente também, ao pronunciar, em havendo a necessidade de pronunciar, o que é que se faz? Se estiver em pé, se curva, e se estiver sentado, dá uma levantada, ou seja, mostrando o respeito devido a este fundamento da divindade. Né? Então é exatamente por isso que as pessoas têm essa ideia, né, que não é isso, é porque justamente essa expressão, quando se utiliza, né, é exatamente o fundamento que traz. Né? Então requer respeito. Perfeito. E muitos acabam, enfim, nos seus axés não tendo acesso a essa informação, né, que precisa ter esse respeito, esse cuidado maior, e aí cria-se toda essa celeuma e vai criando até para aqueles que não são da religiosidade, que já vão encarando aí com esse pé atrás, vamos dizer assim, já ficam temerosos, assim, muitos, né? Sim, inclusive essa expressão, né, dizer que a gosto é medo de gosto, né, ou dizer que é medo da doença, não é, pelo contrário, né, o rei senhor da terra, e aí vem o sabejé. Né, este rito do sabejé é exatamente, né, quando esta divindade está nas cidades, passando entre os homens, né, entre as pessoas. Né, então é uma troca energética entre a divindade e os seres humanos. Pelo contrário, o Obaluayê é a divindade que controla as epidemias e as doenças, ele afasta. Não é? E aí eu aprendi também com nossos mais velhos, né, que dizem assim, olha meu filho, a gente não pede saúde ao Obaluayê, a gente pede ele que leve a doença. E se ele leva a doença, né, então é isso que é preciso entender, né, na engrenagem da nossa religiosidade. Né? Então o Obaluayê, leve a doença. E se ele leva, logicamente, você está saudável. Você está saudável, né? Quando ele está ali tomando rum, por exemplo, essa divindade, né, Cavungo, Azansu, que ele vem com o xaxará, né, que é uma vassoura mística, que ele faz aqueles movimentos que a gente diz que está trabalhando, na verdade, que a gente diz que ele está dançando, na verdade está trabalhando. Então aquela vassoura mística chamada xaxará está varrendo as epidemias, as doenças. Agora, se o ser humano provoca, né, a destruição da natureza e causa o desequilíbrio, né, e aí você tem, vamos dizer assim, uma alteração, né, da cadeia, né, alimentar, né, e alteração no meio ambiente, logicamente que as doenças elas vão avançar, mas em função do mal que nós estamos causando à natureza. Exatamente. Né? Mas o Obaluayê está ali. Culpa de Obaluayê. Isso, né? Então, como é que nós vamos poluir, né, as águas, derrubar, aterrar nascentes, né? E culpar, né, a espiritualidade. Né? Então nós que estamos causando isso. Então o Obaluayê, ele é que controla isso, ele é que nos traz a possibilidade da cura. Né? Então quando as pessoas, nessa troca energética, né, em contato com o Sabejé nas ruas, e é por isso que o Sabejé é feito volante, né? Ele precisa ser andado, porque é a divindade que está passando, daí o respeito tem que se ter. Né? Então quando as pessoas colocam a sua oferta ali, né, porque é dando que se recebe, né, e recebem o deburu, ou seja, a pipoca, isso é uma troca energética. Isso tem a ver com a vida, né, com a continuação da vida.
E o deburu por si só também representa, Cristiane, por exemplo, quando a gente planta uma semente, né, tá ali na terra, olha aí a terra, né, e a semente eclode e dali vai nascer uma planta, uma grande árvore, né, está intrinsecamente ligado ao alimento. Então, a pipoca tem isso, quando ela eclode, né, ali na quintura, simboliza isto, né, o eclodir de uma semente que vai dar uma boa árvore, sim, né, e para se manter a terra tem que estar boa também, né, fértil. Então tem tudo a ver com a vida isso. Né? Então não é o mês do desgosto, pelo contrário, é o mês da vida. Né? Então tem que celebrar a vida, né, porque a gente tem a oportunidade de, nas ruas, ter contato direto com essa energia chamada Obaluayê, Kavunga, Zansu, Azoane. Achei. Né? Olhe, vocês já viram que a conversa aqui vai render bastante, inclusive quero suas dúvidas, já tem alguns ouvintes aqui mandando, enfim, suas participações, inclusive tem um na linha querendo participar com a gente vai falar ainda sobre explicar sobre o sentido do sabejé, sobre o lubagé, mas eu quero falar com esse ouvinte que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Meu nome é Ubirajara. Oi, Ubirajara, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que é que você manda? Agora, assim, eu estou querendo saber de Leonel. O que ele acha dessa dança na peregrinação do Salajé, quando nós saímos como do Tabuleiro de Azoane, do Aboluaí, sobre o Iaô, sobre o Irmão de Santos, e no fim, agora nós estamos vendo totalmente diferente. As pessoas colocando um baralho na cabeça, a imagem de Solano, pedindo esmola para Solano. Eu acho que eu, nesse momento, estou renunciando a minha religião e vivendo o cristianismo. Que o Solano é cristianismo que tem nada a ver com a peregrinação e a busca da pessoa na rua para pedir apoio para fazer o seu alubagé. Então, eu acho que é negação. Eu negar que eu sou, como eu breci, sou filho de Aboluaí. E fico colocando imagens, São Lázaro. Aí mora para São Lázaro. Pô, Pedro Joaquim está bastante, não consigo nem mais passar. Me sinto envergonhado. Porque eu me renuncio e continuo distribuindo o Deburu, pedindo esmola para São Lázaro. Desde quando eu estou usando um tabuleiro com azeite e Obaluaí. Valeu, Birajara. Obrigada por sua participação. Muito boa, muito importante a sua reflexão que você traz. E aí eu queria saber, tanto de Cláudio quanto de Leonel, como é que vocês veem isso, né? A gente estava falando aqui no bloco anterior, não, um pouco antes da participação de Birajara, sobre essa importância de se quebrar os paradigmas, né? Justamente de não associar o Abaloaê a algo tão temido, enfim, algo ruim, né? Como se o mês de agosto fosse ruim e tal. E ele traz essa associação com o sincrético, que é algo que o tempo inteiro a gente, devido ao nosso histórico, a necessidade lá atrás que a gente teve de usar do sincretismo para manter, né, a nossa religiosidade, para conseguir trazer esse legado até aqui, realmente foi importante. Mas como é que vocês veem isso? Queria que Cláudio começasse falando, já que ele está quietinho aqui ainda, mas eu queria que você falasse, Cláudio, como é que você vê isso? Você acha que, por exemplo, essa falta do conhecimento sobre o sentido de fato do sabejé, essa falta dessa explicação no terreiro, muitas vezes, acaba trazendo essa prática um pouco confusa, misturando cristianismo, catolicismo com candomblé? Primeiro, boa tarde a todos. Veja bem, o meu amigo aqui, meu companheiro Leonel, ele falou muito sobre respeito. Aquilo que se aprendeu sempre, em todas as exclamações dele, ele colocou que eu aprendi com meus mais velhos, porque foi assim que eu aprendi com meus mais velhos. O sincretismo religioso também foi aprendido com nossos mais velhos. E durante muito tempo o sincretismo religioso, de certa forma, ele nos protegeu. Para você ter uma ideia, quando naquele tempo atrás, século XVII, século XVI, e que se sincretizava Exu com o diabo, as pessoas tinham muito mais medo, não é respeito, mas tinham muito mais medo de chutar uma oferenda na rua, porque tinha medo da punição do diabo. E quando começamos a fazer, eu que sou ferramenteiro, posso falar isso,
com uma certa propriedade, se colocar a figura de Exu, tirando o símbolo africano, que seria o falo dele, apenas como o orixá da comunicação e o deus da alegria e coisa e tal, a imagem do diabo, aquela coisa de ferro feita com chifres, com rabinhos e não sei o que mais, isso nos protegeu durante muito tempo, que as pessoas diziam, olha, ali é o diabo, não mexe com aquele negócio não, porque o diabo vai pegar e vai quebrar sua perna, e de noite você vai ter um troço, vai quebrar o pescoço, vai cair da cama. Isso nos protegeu durante muito tempo. Então, quando uma pessoa coloca a imagem de São Lázaro dentro de um tabuleiro e leva, são duas coisas. Primeiro, ela está seguindo os preceitos da casa. Tá? O Iaô não pode se rebelar e dizer, eu não vou botar não, porque eu sei que isso aqui é sincretismo, então isso aqui não cabe à minha religião. O importante é que ele saiba que aquele é São Lázaro e não é o Mulu ou o Obaluaí. Isso é importante saber. E segundo, ele sendo obediente quanto a isso, ele também não está deixando morrer uma tradição que o pai dele ou a mãe dele está sendo obediente àquilo. Olha, meu pai fez comigo, então você não vai passar por cima de mim e me dizer que aqui não vai sair desse jeito. E outra coisa, se você põe o Ibá de Omolu em cima de um tabuleiro, isso também, se você for olhar de outra forma, há uma certa falta de respeito. Claro. Porque orixás tem que ficar nos terreiros. Orixás tem que ficar lá no seu Ojubó. Orixás tem que ficar nos seus pejis. Então, se você põe as indumentárias, você traz o sagrado para fora. Muita gente está fazendo isso. O Facebook está cheio de axé, de coisas sagradas dentro da história. As pessoas têm prazer hoje em mostrar, olha a cabeça do bode que eu cortei. Né? Está terrível, mas está. A gente não pode fazer nada contra isso, porque a gente não pode mandar na casa dos outros. A gente só pode falar, olha, não faz isso. Mas se ele quiser fazer, ele vai fazer a casa dele, infelizmente. Mas é assim que funciona. Então, são duas coisas para se comentar. Primeiro, agora me dirigindo ao ouvinte que falou Birajara. Agora com a gente, o Birajara. Olha só, Birajara, eu concordo plenamente com o senhor em gênero, número e grau. Então faz o seguinte, quando o senhor tiver que sair com o seu, não põe o São Lázaro. Mas também, pelo amor de Deus, não põe um assentamento de Obaluaí, tá certo? Bota São Azé, um negocinho simbolizando, a imagem de Obaluaí que a gente acha na Feira de São Joaquim. Pronto, já tá bom, de bom tamanho. Vai botar São Lázaro, bota lá a imagem de Obaluaí, né, Leonel? Pois é verdade. Veja bem, o negro escravizado ele sempre usou de estratégias, né? Para continuar cultuando a sua religiosidade, né? E uma dessas estratégias foi o sincretismo, né, que se perdura ainda até hoje. Como bem falou aqui o irmão, a gente tem que respeitar todos, mas também a gente tem que ter a coragem, né, e a sinceridade, a honestidade com nós mesmos, com nossa religiosidade, de dizer assim, olha, nós não precisamos mais disso. Sim. Né? Inclusive, nesse acompanhamento que nós da AFA fazemos, né, nas ruas com o pessoal do SABEGE, a gente notou também que, em alguns casos, a gente via a figura, né, uma estatuetazinha de Obaluaí, né? E não, né, de um santo católico. A gente respeita, mas é importante as pessoas saberem que a gente não pode ver o tempo todo a sombra, né, de um outro segmento religioso, né? Até porque nenhum outro segmento religioso coloca nenhum símbolo nosso, podem observar. Exatamente. Né? Então, quer dizer, estão até se apropriando agora, né? Um negocinho de umas arrudas santa, um negocinho de uma água mística aí, de não sei onde. A própria sessão de descarrego já é uma prova disso. Tá se apropriando, mas tudo pois assim, bem. mas aí eles colocam com a roupagem deles, né? Enquanto a gente está dizendo são tal, né? São, a gente está sempre, né? Vamos dizer assim, enfatizando aquilo. A gente sabe, eu conversando com alguns irmãos e irmãs nossos pelas ruas, ele disse assim, mas aí é uma forma também da gente puxar quem é católico para contribuir e tal, né? Então isso também é uma estratégia. Porém, né, isso, eu ouvi várias vezes isso, né? Então, em muitos casos, não é porque, não é só, aliás, né, porque a casa fazia, entendeu, meu irmão? Claro que também é, né? Mas não é só por isso. É uma forma também de atrair um outro público que não é... Por favor. Exatamente, né? É outra forma. Porém, há um dano, sim, real, como falou aqui muito bem o irmão, como falou o Birajara, para a nossa religiosidade. A gente não precisa disso. Não precisa mais. As né? pessoas que quiserem, né, que acreditarem, né, elas vão vir, independente de qualquer coisa. Sim. Né? E ali o tabuleiro, algumas pessoas realmente
vamos dizer assim, mal orientados, talvez porque não saibam, ou porque não consultou o seu mais velho, né? Acabam trazendo elementos ali no tabuleiro que não são para ir para a rua, né? Ali vai fundamento sim, claro, né? Porque é o momento que a divindade está passando, né, entre os seres humanos, né? Essa energia é uma troca energética, né? Então, que nos remete, né, à vida, ao início da vida também, né, ao morrer e nascer, ao recomeço, né, tudo isso. E também a saúde, claro, né, ao sistema imunológico, porque também o balão está ligado ao sistema imunológico. Né? Então há uma troca energética muito grande nesse sentido, né, embora as pessoas não percebam. Né? Então é importante que se faça a coisa certa. A gente, como diz o mais velho, a gente morre aprendendo, né? Com certeza. Então nada melhor do que consultar o nosso mais velho. Né? E eu já ouvi muitas pessoas, inclusive até, enfim, líderes espirituais, líderes de terreiros, enfim, sacerdotes, pais de santo, mas como queira chamar, sendo contra os sabejês. Acho que há ainda um preconceito grande com o sabejé dentro da nossa própria religiosidade, porque eu já vi pessoas dizendo, mas o Baloé é um orixá rico, não precisa de esmola. Pois é, aí tem uma certa controvérsia. Porque veja bem, primeiro, a gente não está pedindo esmola a ninguém. Não é esmola, gente. Vamos acabar com isso. Isso não é esmola. Isso é uma troca. Não é? Então, você, ali no momento, dando que você recebe, no momento que você oferta alguma coisa, você está em contato com a divindade. Você não está comprando. Tá? E para que serve essa oferta? Para realizar uma outra atividade religiosa, que é o Olubadé. Né? E o que é o Olubadé? Nada mais é do que o banquete do rei, ou seja, comer em comunhão com o rei, senhor da terra. Né? E quem é que vai comer? As mesmas pessoas. Uhum. Então, é preciso as pessoas entenderem, né? Se desprenderem um pouco dessa coisa muito capitalista, né? Eurocentrista. Né? Nós temos uma outra visão, né? Muito mais simples, né? Exato, muito mais verdadeira. Isso é uma troca energética. E essa alimentação vai ser servida para todos que ali chegarem no terreiro. Entendeu? Então não é para comprar um carro para ninguém, não é para pagar a luz, não é isso. Entendeu? E nem é humilhação para quem está indo, né? Muito pelo contrário. Aquilo é um ritual lindíssimo, belíssimo, gente. A gente tem que aproveitar esse mês bastante. E quando vê, saúdem realmente, né? E peçam muito às divindades que venham em terra sempre. Né? Porque enquanto nós tivermos. É como diz, né? Aproveitemos, pois a água pura ainda brota da fonte. Né? Então vamos aproveitar. Vamos lá, e tem ouvinte querendo participar dessa conversa. Boa tarde, quem está na linha? Heleno Araújo, Cristiane. Lima Araújo? Heleno Araújo. Heleno Araújo. Tudo bem, Heleno? Tudo bom, querido? E aí, o que você manda? Parabéns pelo programa. Obrigada. O programa já era para estar no ar há muito tempo. Axé! Eu vou deixar aí quero participar também do brinde. Tá participando. Com esse brinde maravilhoso. Certo. São duas coisas. Primeiro, que o candomblé precisa ser respeitado sempre. Eu acho que esse negócio dessas invasões, de querer quebrar a religião, enfim, com essas manifestações aí, que o candomblé é forte, precisa de uma voz muito forte para poder colocar ele no lugar onde ele deve. Uhum. E com relação aos cantores, de uma maneira geral, que usa o Urubá, eles não deveriam criar um fundo para ajudar os terreiros do candomblé? Olha, Lino, você trazendo polêmica, eu gosto. Deveria, né? Mas ninguém faz. Porque assim, às vezes as pessoas, vamos dizer assim, o artista, né? Heleno, que é artista, inclusive, né? Heleno, hein? Cláudio, meu irmão Cláudio, aqui é Heleno ouvinte, desculpa. O artista, ele, vamos dizer assim, ele tem a técnica, né? Ali, mas ele não tem o conhecimento. Então é comum um artista, por exemplo, faz ali um cartão postal, pinta, aí coloca lá Exu com chifre, com tridente na mão, e a gente sabe que não é Exu, Exu é um orixá. Ou muitos cantores, como ele disse, né, que levam cânticos que nem deveriam estar na inclusive rua. Fundamentos, né, para cima. Uma coisa é você compor uma música que tem elementos da religiosidade. Outra coisa é você cantar, né, vamos dizer assim, oriquias e tal, de fundamento, em cima de um trio elétrico, né, e tal. Então, realmente, isso a gente precisa ter muito respeito, e os senhores compositores e cantores precisam ter também a sensibilidade de, antes de lançar, procurar saber. Exatamente. Né? Não sabe, pergunte. Pois é. O cara tá cantando besteira. Deixa eu alongar um pouquinho mais essa conversa, que isso é muito importante. Veja bem, tudo passa por um processo de permissão.
tá? Dentro do candomblé, nada é feito porque eu quero. Forma aleatória, né? Então, essas pessoas que chegam em músicas de orins, de candomblé e tal, e colocam em cima de trio elétrico, o próprio Filho de Gandhi já vem fazendo isso há muito tempo, cantando Nissaurei, não sei o que mais, não sei o que, as pessoas do candomblé se calaram. Uhum. E quando alguém chegou para falar, mas por que vocês estão fazendo isso? É um cântico do Oxalá, olha, o Alaqueturei, em certas casas é Adarrum, e as pessoas têm muito respeito, o Rei de Queto e tal, não sei o quê. Eles disseram sim, mas minha mãe foi no jogo e disse que podia. Uhum. Então, essa questão de casas para casas, essa individualidade é importante. É claro, disse antes e volto a repetir, na casa de cada um faz o que quer. Porém, deveria haver um consenso com relação ao que poderia se fazer. Isso deveria servir para todas as casas. Uhum. Essa é uma das coisas que deveria servir para todas as casas. O que é sagrado, é sagrado. O que é profano, é profano. Então, se você pega uma música como o Tigana Santana fez, com muita propriedade para Quitembo, e ele canta, não sei se vocês sabem disso ou lembram, o tempo pediu para a folha dançar e sempre curar o dia. Ele fez uma louvação a tempo com a música dele, Uhum. com a letra dele. Sem invadir a nossa Sem liberdade, invadir, né? Exatamente. Então, é necessário que se tenha essa fronteira. Até onde eu posso ir com o orixá, né? Diferentemente de um CD de um certo cantor que eu peguei uma vez e estava lá os cânticos de Oxum, não sei o quê, e ele ainda colocou embaixo de domínio público. Não é de domínio público, é do candomblé. É do público do candomblé, é do orixá. Você não compôs isso. Na verdade, não temos noção de quem compôs isso. São nossos mantras. Com certeza. Não é verdade? Eu não vejo ninguém fazer isso com Maomé, porque sabe que o pau vai comer. Não é verdade? Literalmente. E o candomblé fica essa bagunça. Então está na hora da gente se organizar. O que é sagrado fica no sagrado, e o que não é, tudo bem, a gente toca e bota em cima do trio. Eu estou lá para dançar também. Pronto. E assim, Fiel, só complementando, me perdoe aqui rapidamente, quando se criticou, né, que algumas casas criticam o Sabejé, é importante dizer também que o Sabejé, há elementos dentro da nossa religiosidade que tem a sua origem em um segmento religioso, uma nação, digamos, né? Uhum. Né? E o Sabejé, ele tem sua origem no Queto. Né? Então, outras denominações também aderem, né, e o fazem. Jeje, por exemplo, Jeje, eu não tenho conhecimento que se faça, por exemplo. Né? Não é uma tradição. Eles fazem de outra forma. Entendeu? Então, é isso que precisa ser entendido. Às vezes as pessoas criticam, mas é preciso ter uma visão, um conhecimento mais amplo de que nós pertencemos a uma religião que tem fundamentos que se diferenciam de uma casa para outra, né? As águas, né, de Queto, Quetauetedô, né, Angola, Congo-Angola, Buraxó, Jeje-Marim, Savalô, Mina. Então, você vai ter ali algumas coisas que se comungam sim, mas outros detalhes, né, outros rituais, né, o Kundundum, por exemplo, a gente só ouviu falar até o momento dentro do Savalu, Uhum. né, que é um ritual interno. E aí eu peço aqui a Indoloime a Dr. Hamilton, né, lá do Rumpano Savalu do Zorway, onde tem esse ritual belíssimo, que é um ritual que se faz na cozinha, né, onde se faz todos os alimentos, a comida votiva para os vodus, né, que vai ser agora, por sinal. Né? Então, eu não vejo isso em outro segmento, né? Ou se faz de outra forma. Né? Então, a gente precisa entender isso, né? Antes de criticar. É preciso ir lá conhecer. Perfeito. Olha, a gente já está perto do horário do intervalo comercial, porque o negócio aqui, quando a conversa tá boa, a gente tem que parar, né? Mas a gente tem algumas mensagens aqui, deixa eu dar vazão a elas. Antônio Bispo de Pernambués, ele diz: boa tarde, Cris e convidados de hoje. Estive um tempo ausente, mas agora estou na escuta. É um privilégio, uma honra ouvi-los. Tem outro ouvinte aqui também. Boa tarde, queridíssima, amo esse programa. Vocês estão de parabéns. O entrevistado, Cláudio Bispo, é o meu irmão que amo muito. Beijos, é Nalva do IAPI. Pronto. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagens também. Elisete Evangelista mandou através do nosso Facebook. Estamos juntos nesse programa maravilhoso que é o Mojubá. Vinícius Fernandes, junto nesse programa maravilhoso. Deixa eu ver aqui, Anônimo. Na realidade, tem que existir normas, pois todas as religiões têm normas e o candomblé tem que ter também. É o que diz o nosso ouvinte anônimo. Olha, a gente vai para o intervalo comercial. Quando a gente voltar, a gente vai dar uma firmada, né? Vamos falar mais sobre o Olubagé, explicar como é que surgiu o Olubagé, porque tem lusitanos, né, que circulam, a gente não sabe muito bem, tem muita gente que tem dúvida, vai pra festa, come, acha gostoso, mas não sabe o que é que significa. A comida é maravilhosa.
maravilhosa, adoro também. Mas é bom a gente saber o significado de tudo. Então, você que está aí do outro lado, aproveite, tire suas dúvidas, 35055000, 981553258, e também pode mandar sua mensagem pelo metro1.com.br, lembrando que está valendo uma fotografia maravilhosa, já impressa, bonitinha lá, de Adelaia Manhone, para decorar a sua casa, uma fotografia muito respeitosa em relação à nossa religiosidade. Então, não perca a oportunidade, participe, interaja com a gente volta já. Minutos, estamos de volta com o Mojubá hoje, falando sobre Obaloaê, Olubagé, Sabegé. Então não perca a chance de participar e tirar suas dúvidas, 35055000, 981553258, e você também pode mandar mensagens através do metro1.com.br. aqui com a gente, Cláudio Bispo, ele é Alabê, do Ileaxé Torrundê Jagum, e tá ajudando a gente nessa conversa. Também é Ferreiro de Orixá, que se quiser fazer sua encomenda, faça, aproveite e enfim, já peça o contato que ele dá aqui ao vivo, tá tudo certo. Você já pede aí sua ferramenta, já se articula. Ele vai inclusive mandar coisas pra gente sortear, tá tudo certo também. E Leonel Monteiro, presidente da AFA, a Associação Afro-Ameríndia, também tá aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre essa dinastia da palha, né? Como a gente tava falando aqui no intervalo comercial, falando um pouco sobre a Baloaê. Então pronto, não perca a oportunidade de tirar aí essas dúvidas da sua cabecinha. Olha só, a gente tem aqui no nosso WhatsApp a mensagem de ouvinte: boa tarde, meu nome é Ali, sou muçulmano e gostaria que os convidados explanassem sobre a influência do Islã no caso sobre quizilas de não comer porco e vestir branco, o abadá, né? O abadá, tá, gente? Na sexta-feira, e o chamado Alá de Oxalá, se são influências malês nas religiões de matriz africanas. Boa tarde, e aí, meu filho, Assalamu alaikum. Isso aí, ele escreveu aqui bonito, mas aí eu já sei, eu sei por causa da novela. Assalamu alaikum, isso aí. E aí? Pois bem, Temos influências, né? Pois é, a gente, bom, influência, né, nós sofremos de todos os lados, né, e com o povo africano também não é diferente. Porém, o que a gente percebe, né, nas pesquisas, conversando, né, também com nossos mais velhos, é que a questão do branco, né, do Alá, ele tem origem vamos dizer assim, na dinastia Funfun, né, nos orixá Funfun, ou seja, aqueles Cuidado com o bracinho, para não bater no aqueles que vestem, né, suas indumentárias, né, seu axó, brancos, né, e não no sentido do Islã, né? Uhum. Talvez eles tenham essa influência e não saibam, né? Porque nós, enquanto seres humanos, né, achamos nem tudo que a gente vê na reta não é reta, é na curva, né? Isso o Caboclo fala muito, né? Às vezes a gente pensa que é na reta, mas é na curva, né? E o orixá já vê na curva, a gente só vê na reta, entendeu? Então, isso tem origem, sim, no culto, no culto às divindades Funfun, porque eles carregam isso, né, na sua essência, né? Então, o Alá, o vestir-se de branco, né? Ou até de outras cores também, né? Em um determinado momento, né, de uma festividade, de um orô, um determinado orixá e tal, está fundamentado no culto àquela divindade. Tá? Perfeito. Olha, Leonel, você trouxe aí, inclusive, pra gente novidades. A gente está falando sobre o Sabegé, o Lubagé e o Obaloaê, explicando um pouquinho sobre isso. Você, inclusive, trouxe novidades aí pra gente em relação a alguns atos de intolerância sofridos, né, por pessoas que fazem o Sabegé nas ruas da cidade. Enfim, o Ministério Público se posicionou em relação a isso? Sim. Nessa caminhada junto, né, com nosso povo do Sabegé, que fica não só em Salvador, né, nas ruas, mas em outros municípios também e até em outros estados, a gente vem fazendo um levantamento ao longo dos anos, né, de que tipo de violência que essas pessoas sofrem, né? E um dado que surgiu recentemente por exemplo, o Sabegé normalmente sai um trio, né, ou uma dupla ali, né, com os objetos sagrados, né, 4, 3, 2 pessoas, e quando este grupo é formado só por mulheres, há a intolerância, né, vamos dizer assim, dobrada por parte de homens. Ameaças mesmo, né, por ser mulher e por ser candomblessista. Né? Então a gente tem essas denúncias chegando à AFA. A gente ainda não tinha ouvido nesse sentido, né, mas começou a chegar, né, este ano. Então é um dado novo, preocupante, porque são muitos grupos, né, de Sabegé pelas ruas que só feito por mulheres, né, e que estão sofrendo. Inclusive, uma delas, a nossa irmã do Ileaxé, Ibau Amon
a Junqueci, né? Ela me relatou que o homem chegou a vir, né, com o dedo, ela com o balaio na mão e ele com o dedo, né, falando coisas obscenas e tal, e era um grupo de mulheres. Né? Então a gente está. Vamos levar isso, né, aos poderes públicos, isso é uma coisa nova, por isso que a gente ainda não havia encaminhado, vamos encaminhar inclusive para o Ministério Público e ver de que forma que a gente pode estar dando suporte a essas pessoas, né, essas mulheres guerreiras, né, de axé que vão para as ruas e estão sofrendo esse tipo de ameaça, né, e até já estão inclusive com receio de saírem. Né? Eu estou pedindo que termine o mês de agosto porque eu não estou aguentando mais as ameaças masculinas na rua, imaginem. O absurdo. Absurdo, né? Então, não tem limite. como a gente teve aquele episódio o ano passado com o nosso irmão Maurício ali na Praça da Piedade, quando um sargento da Polícia Militar, inclusive, xingou a nossa religião, né? E aí eu quero dizer que a gente está falando aqui do sargento e não da instituição Polícia Militar, né? Então, nós tivemos o cuidado deste ano, oficial Ministério Público, para que junto com a AFA nós fizéssemos chegar alguma coisa, né, algum documento aos comandos da Polícia Civil e Militar. Então, doutora Lívia Sensível, né, doutora Lívia Vaz, né, promotora, ela encaminhou ofício, né, para o delegado-geral da Polícia Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, né, com a recomendação número 11, pedindo, né, que as tropas fossem orientadas, né, salvaguardar nosso direito. Exatamente, né? A gente sabe do trabalho que o NAFRO, né, que a Capitã Thaís faz, né, nesse sentido, mas esse reforço foi necessário, né, e isso deu uma repercussão muito positiva, e aí a gente quer aqui, na hora de criticar, a gente critica, né, mas também a gente tem que agradecer, né, a sensibilidade dos comandos da Polícia Militar e Civil, que entenderam, né, e nós recebemos inclusive ligações do comando do Batalhão Atlântico, né, do soldado Douglas lá do 7º Batalhão de Irecê, né, e de outros aqui da capital, se solidarizando, né, e se colocando, né, de prontidão e orientando a tropa a tratarem com respeito essas pessoas, né, e entenderem que elas estão ali e podem sofrer, como estão sofrendo, né, com a intolerância religiosa e com ameaças, inclusive às mulheres do Sabegé. Não é? Então, é importante dizer que esta ação do Ministério Público, com a doutora Lívia, a qual eu quero parabenizar, né, e que teve eco, né, com os comandos da Polícia Civil e Militar, foi uma ação muito positiva, né, e que tem dado um resultado na prática. Isso foi visto inclusive na caminhada Zoane deste ano, né, quando a gente observou que a polícia não só escoltou, né, mas estava ali quase que carregando também os balários, né, com viaturas novas, com motociclistas, né, os policiais em cima de motos. Então, assim, a gente sentiu, né, que a coisa realmente uma repercussão. Ou seja, eu disse até a doutora Alice, deu uma sacudida aí no seio, né, da polícia e no estado todo. Né? Então foi algo assim muito positivo, mas nós temos que estar alertas, né, sobretudo a essa questão nova de ameaças contra as mulheres no Sabegé. Perfeito. E diante de qualquer ato desse sentido, vale reforçar que temos sim órgãos que nos representam como a AFA e que devem ser procurados para garantir nosso direito, né, salvaguardar esse direito que é nosso desde sempre. Olha, tem mensagens aqui. Boa tarde, Cristiane, benção, meu irmão Leonel, parabenizar o programa por convidar um representante defensor legítimo da nossa religião e a quem eu tenho muito respeito. Por cá, Tata Raimundo do Ileaxé, Mileuá. E também a bênção ao outro convidado, Cláudio Bispo. Também tem outra mensagem aqui de Bárbara. Boa tarde a todos. A bênção, adoro esse programa. Heleno, ele mandou mensagem aqui pra gente de novo. Ele diz com relação aos cantores que são evangélicos, que cantam músicas que têm referências do candomblé e na hora de falar o nome de um orixá não falam e ficam no lalala. Quero participar do brinde. Já está participando, Heleno. Boca de me dê. Deixa esse povo falar, eles não querem falar, a gente fala, menino. Que besteira. Deixa eles cantarem o negócio dele no lalala, que a gente canta Iemanjá, canta nosso candomblé, tá tudo certo. Que bobagem. Vamos falar rapidinho logo, explicar aqui, Leonel, Cláudio, quero que vocês expliquem aí pra gente como é que se dá a origem do Onubagé, né? Porque a gente fala que é o banquete do rei, é uma festa muito bonita, que tem todas as comidas praticamente do candomblé, mas por que tem essa necessidade? Qual a história, qual é o itã que envolve o Onubagé? Dá para explicar rapidinho? Bom,
Primeiro, você tocou num ponto muito importante, são Itãs. Itãs significam lendas. E existem duas lendas com relação a esse pai, o pai Obaluaí. A primeira teria tido uma festa no palácio de Xangô, ele não teria sido convidado para essa festa. Essa é uma das lendas. E a segunda é que ele teria sido convidado para a festa, e os outros orixás começaram a dar risada do jeito dele dançar, porque ele dançava ao quebrado. E vinculado a essa, ainda tinha outra. Nessa época ele ainda não usava as palhas, né, as palhas da costa cobrindo o corpo. E teria sido Ogum que deu para ele essas palhas para cobrir o corpo, fez a roupa, o primeiro azé e tudo mais. Então, como ele tinha sido chacoteado pelos demais orixás, dentro da dança dele ele começou a espalhar as doenças da qual ele dominava, e ele infectou esses orixás. Consequentemente, ele infectou também os filhos dos orixás, e consequentemente ele infectou a terra. Então a terra ficou improdutiva por conta disso, a terra se tornou doente. As mulheres ficaram doentes, os filhos ficaram doentes e os orixás ficaram doentes. E depois que foram consultar o Babalaô, disseram: olha, vocês agravaram o rei senhor da terra, o Obaluaí. E o que é que se pode fazer para desfazer isso? Vocês vão fazer as comidas que ele gosta, ou cada um vai levar uma das suas comidas preferidas e fazer um banquete para o rei. E assim foi feito, e ele retirou e dançou a dança dele sem mais ser chacoteado. Isso se perpetuou até os dias de hoje. Porém, é necessário que, vamos falar por outro lado, esqueçam as lendas, e é necessário que se diga que o candomblé é feito é uma religião tribal. Uma religião tribal, o que é que ela é? Ela é vinculada à terra, ela é vinculada à agricultura. Vinculada à agricultura, nós cultuamos o quê? 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar e seus derivados. O Mandu é responsável não somente pelas doenças, não somente por tirá-las, nem por colocá-las, mas também pela fertilidade da terra. Né? Quando ele está irado, a terra racha, a terra seca. Quando sepulta um corpo, a terra come esse corpo. Então, por isso que ele come gente por conta disso, fazendo uma referência a isso. E em se tratando de uma religião que você cultua a natureza, o pai Obaluaê, ele vem como o senhor da terra e a febre, por conta das doenças, que é associada ao sol do meio-dia, ao sol a pino, o sol quente. Tanto que há quem diga que o azé que ele põe não é para cobrir as chagas, mas sim porque ninguém pode olhar o molu de frente, porque ninguém suporta o sol de frente. Está vinculado a isso, a febre que avaliou lá atrás, por conta disso. Agora, se você pega os Itãs e você pega essa outra parte, que é menos alegórica, mas acho que mais explicativa, o fato é necessário se fazer oferendas ao rei da terra. E essa seria a principal oferenda do rei da terra, que nós chamamos de Olubagé, o banquete do rei. Porque em agosto, o sol se esconde. E quando o sol se esconde, você pode reparar, se você chega em casas de baixa renda, ou até mesmo em casas abastadas, se você deixa um pano de chão lá úmido, não sei o que, quando você levanta uma lacraia. Já reparou? O escorpião começa a proliferar muito mais. E, consequentemente, doenças vinculadas a essas outras coisas, tá? a esses insetos. Então é necessário que se faça essa oferenda também para que o sol retorne. É necessário que essa quentura venha, mas que venha branda. Né? Quando a gente diz totô, a gente diz calma, venha, mas venha devagarzinho, porque tudo eu não aguento. Né, pai? Venha de mansinho, que aí fica tudo certo. Então a gente faz essa oferenda também para apaziguar a ira de Obaluaí e trazê-lo em agosto para a terra. Porque em agosto o sol se afasta, essas coisas começam a proliferar, e o Senhor da terra, o Senhor das doenças, o Senhor que tem a cura, o Senhor que tem o feitiço, que libera essas doenças e retira essas doenças, só Ele, com o seu calor, pode afastá-las. Perfeita explicação. Ave Maria, eu tô mexendo na sala de aula. Olha, ouvinte mandando aqui, olá, meu nome é Tauan, gostaria de mandar um abraço pro meu tio Cláudio, estou aprendendo muito com ele. Você só não, né? Meia Bahia. Cristiane, vocês poderiam falar um pouco sobre o ritual dos babás de Ponta de Areia, em Taparica? O nome dessa ouvinte é Cristina, ela disse que tomou conhecimento desse ritual nos veraneios, nos anos de 1970, e ela pergunta se ainda existem. Existem, e a gente fez um programa sobre isso, vamos retomar esse assunto, porque é muito assunto. Inclusive, né? Cristiane, o Abolá está completando, né, ontem e hoje, 85 anos. Exatamente. Tombado agora, né? Isso. Então, pronto, tudo direitinho, mas a gente vai fazer, viu, Cristina, um programa
para te esclarecer tudo, mas se você já quiser aí se situar, vai lá no metro1.com.br, digita Mojubá na busca, e lá de entrevistas, e você com certeza vai achar esse programa sobre babaiguns que a gente fez aqui, dá para você se situar um pouquinho, a gente vai fazer de novo. Boa tarde, Cris e convidados, estou ligada e me arrepiando toda. Expliquem mais sobre Orixá. Amo essa rádio, é a verdadeira escola. Quem diz é flor do dia. A gente já explicou um pouquinho, não dá tempo de explicar mais muito, não, viu, flor do dia? Se acalme, já deu para você se situar um pouquinho sobre ele. Também aqui, ó, boa tarde, gente, ouvindo e aprendendo, muito agradecida. Abraços. Deixa eu ver se temos mais mensagens aqui. Tem vídeo chegando, mas eu queria que você falasse, Leonel, rapidinho, a forma que a AFA trabalha nesse sentido de salvaguardar esse nosso direito. Do sabegé, da nossa religiosidade. Quem sofrer algum ato de racismo religioso, um ato de intolerância, como é que pode procurar a AFA? Como é que a AFA vai agir em defesa do nosso povo de santo? Explica rapidinho. Pois bem, a primeira coisa a fazer é se dirigir à autoridade policial, né, mais próxima, né, solicitar a segurança e que a pessoa seja identificada e detida, levada à delegacia, né, comunicar a AFA e outras instituições, né, a que tenha conhecimento, para que o caso seja levado ao Ministério Público, por exemplo, à Defensoria Pública, e o intolerante ele possa pagar, né, por seu ato da prática da intolerância religiosa, do crime de intolerância religiosa. Então, o primeiro passo é alencar, procurar logo a autoridade policial mais próxima, né, e manter contato telefônico, né, com as instituições, com a AFA ou outras, para que a gente possa acionar junto com as pessoas que sofreram os órgãos, né, e para que isso não fique impune, inclusive, né, porque não é possível as pessoas agredirem gratuitamente outras na rua, como já aconteceu em outros tempos, em outros momentos de uma senhora, alguns anos atrás, com a Bíblia na mão, jogar o tabuleiro ao chão e dizer, sai diabo. Né? Então, não é possível. Essas pessoas precisam ser punidas. Né? Então, para que sejam punidas, então é preciso se registrar, produzir documento, provas, né? Preciso levar a autoridade policial para que a gente possa transformar isso num processo e aí a pessoa pagar mesmo, né, por seus atos. Tá? Cristiane, como eu sei que o programa está já caminhando para o final, isso. Eu queria aqui rapidamente dizer o seguinte. No dia 27 de setembro, né, a AFA, em parceria com o artista Hugo Canuto, né, o criador, né, que lançou a revistinha em quadrinhos Conto dos Orixás, né, nós estaremos fazendo oficinas, né, em 2 turnos, com uma turma pela manhã e outra à tarde no dia 27 de setembro, né, para as pessoas que queiram. Ele vai estar lá conosco, né, ensinando essa técnica na sede da AFA, lá no Candial, né, na rua 18 de agosto, número 374, segundo andar, ao lado da Escola Pracatum. Né? Então, quem quiser se inscrever, que as vagas são limitadas, manda o nome, contato e o cargo que a pessoa tem no terreiro, o nome do terreiro, tá? Para o e-mail afabrasileira@yahoo.com.br, para que a gente assegure a vaga. Né? E então o nosso artista, né, irmão Hugo Canuto, vai estar lá conosco, ensinando essa técnica, né? Ou seja, as pessoas vão ter a oportunidade de ter isso como uma ferramenta, né? Até, quem sabe, na sua vida profissional. Perfeito. Tá? Excelente. Deixa o telefone de contato para quem quiser se informar melhor. 71-99933-7257. Certo? 9933-7257. E a outra coisa é o seguinte. O TJ, porque o programa é muito importante, as pessoas ouvem mesmo, Cristiane, é impressionante. Olha, eu tive uma conversa com o nosso procurador, né, Lidivaldo Brito, né, figura maravilhosa que tem defendido ao longo da sua carreira. Aqui com a gente, viu? Pois é, né? Essa figura magnífica. E ele me conversava sobre o decreto judiciário 483 de 22/8/2019, né, que regulamenta a entrada, né, de indígenas, né, e de religiosos nas dependências do judiciário, para que não haja o que nós tivemos alguns meses atrás com o nosso irmão, que foi barrado porque estava com seu equeté, tá? Então isso já está lá, né? Vocês podem buscar aí o decreto 483 de 22/8/2019, né? Então os artigos que estão lá, eles também normatizam no caso de religioso indígena. Então pronto, se entrar lá e alguém lhe barrar, procura doutor Lidivaldo, antes de dar uma cacetada, que é o que a gente tem vontade na prática de fazer, mas não pode. Olha, tem um vídeo na linha antes da gente encerrar. Quem é que tá querendo falar com a gente? Alô? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde.
Diga aí, meu querido. Olha, é o seguinte, meu nome é Antônio Carlos da Silva, eu moro aqui no Arraial do Retiro, eu sou torcedor do Vitória e eu quero que o Vitória hoje dê 3-0 nós se operariam aí, entendeu? Pronto, Só que já uma tá coisa, no o Vitória speed. não é time de série, não é time de série B, o Vitória é time de série A. Eu Pronto. espero que o Vitória, a partir de agora, ele engrene e a gente suba para a primeira divisão. Pronto, axé, meu querido. Já entre no embalo, daqui a pouco começa, daqui a pouco tem baba, daqui a pouco tem jogo. É isso mesmo, já tá animado. Vitória pode ser que ganhe, né? Tá ali nas cores de Omolu, vermelho e preto, de repente. O Balaê faz aí uma graça pra ele. Tu se apegue, meu filho. Se apegue na fé que vai. Se apegue, vá. Mas, meninos, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi ótimo mais uma vez. Leonel, Cláudio, que pela primeira vez esteve aqui com a gente. O tempo é curto, mas eu quero demais agradecer a presença e acho que a gente deu uma boa contribuição aí para os nossos ouvintes, viu? Obrigada. Eu concordo plenamente com você. Acho que a contribuição deve ter sido boa. Eu agradeço pelo chamado e sempre que precisar estarei à disposição, ok? Maravilha. Abraço para vocês, Mojubá, Colofé, Mocoiú, a todos. É voz de Mais uma locutor, vez- é assim. Mais uma vez, a benção à nossa irmã Cristiele, né? benção. Que Exu continue lhe abençoando na comunicação, Achei. né? Que esta rádio seja abençoada também por Exu, por Inzila, né? Achei. Por Eleguara, né? Porque ele que é o dono da comunicação. E que MK se sensibilize com o nosso pedido, MK, de aumentar o programa, meu velho, meu amigo, meu irmão, Você MK, gosta. mais uma hora e meia, eu acho que daria bem, né? E Cristiele, lembrando que hoje está sendo comemorado 60 anos de Obaraí, viu? 60 anos de Xangô a Ganju, lá no Ilha Xangô a Ganju, viu? Axé. E 85 anos do Ileomó a Bolar. É pra celebrar mesmo, não é, gente? Axé, Ave Maria. Hoje é dia de muita Mês de celebração. Sabejé, muita celebração. E vamos celebrar, né, a cura, vamos celebrar a passagem do rei Senhor da Terra nas ruas entre os seres humanos. Totô! Totô, e olhe, antes que eu vá me embora, esqueça. Heleno, você é boca de me dê, me pediu tanto que tá indo pra você. Essa fotografia de Adelaia Maione, viu? Venha buscar aqui na portaria da Rádio Metrópole. Tá aqui, bonitinha, com seu nome. Venha, pegue, ó. Um beijo pra você. A todos, um excelente fim de semana. Obrigada pela audiência. E sábado que vem estamos de volta, às 8 da manhã. Sigam aí, @Cristiele Franca, me dê essa moral, me dê essa ousadia. Um beijo, fui, tchau, tchau.